Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus por mais uma semana de vitória para todos nós. E nós estamos de volta, como de costume, para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós temos esse vídeo com uma característica um pouco diferente. Nós gravamos a lição em 10 tópicos, no intuito de complementarizar a sua aula, de enriquecer as ideias, de dar uma abrangência maior ao conteúdo que já está na nossa lição. Meus queridos, nós comentamos a lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esta lição que é dedicada aos adultos, e nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. O pastor Ezequiel Soares, um exímio ensinador da palavra, é quem está comentando a nossa lição. Quero também aproveitar aqui o ensejo para pedir as orações aos irmãos, pois estarei me submetendo a uma cirurgia em breve e estou gravando todas essas lições antecipadamente para que você, na segunda-feira, receba aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, no seu aparelho aí de mídia, receba o comentário da nossa lição. Isto é uma demonstração do respeito que nós temos por você. Muito bem, querido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora já para se inscrever. E também aí onde tem a mãozinha, você não esquece de clicar e dar o like, que você vai estar contribuindo para a divulgação deste vídeo. Também tem um local aí que você pode postar o seu comentário. E eu sempre peço que você diga o local onde você está assistindo a esse vídeo. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com os estudantes da sua classe de escola dominical. Ok, meus irmãos? Também outro ponto, antes de iniciarmos aqui o comentário, não se esqueça que nós estamos estabelecendo um desafio para lermos a Bíblia toda em 2021. Graças a Deus, aqui em Alagoas, na congregação que estou à frente, a congregação de Benedito Bentes I, nós tivemos a alegria de entregar 34 diplomas a irmãos que leram a Bíblia toda. Então, uma façanha, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas você, esse ano de 2021, pode participar. E lá no finalzinho, na nossa última lição do trimestre de dezembro, você vai postar lá dizendo: Pastor Walter, eu sou da cidade fulano de tal e li a Bíblia toda. E nós vamos com muita alegria, Espero que não seja uma multidão muito grande para nós divulgarmos aqui no nosso vídeo, Mas, se não der, em cada vídeo a gente vai dizendo o nome desses campeões que leram a Bíblia toda. Ok. Queridos, a lição que vamos comentar hoje é a lição número 6. Estamos estudando esta lição para 7 de fevereiro de 2021 sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Ok, o texto áureo diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. A verdade prática nos diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Muito bem. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nossa lição vai constar de uma introdução. Depois, o primeiro tópico vai falar sobre a santificação no Antigo Testamento. O segundo tópico tratará da santificação no Novo Testamento. E, por fim, o terceiro tópico, a santificação aplicada ao crente. Muito bem, está aqui a lição muito bem comentada pelo nosso pastor Ezequias Soares. E nós vamos, então, dividir essa lição em 10 tópicos. Pode ser que um tópico que a gente cria aqui seja uma ideia que você não tenha tido no estudo normal. Então, o nosso comentário não visa desrespeitar o conteúdo que está na lição, mas comentarmos, darmos uma sistematizada aqui em 10 tópicos para dar uma ampliada e para que você possa ter aí também, de repente, um conteúdo novo que acrescenta, né? A lição, eu já falei aqui várias vezes, né? O comentarista fica limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele poderia colocar essa lição até em 20 tópicos, né? Mas não há espaço para isso. Então, a gente vai dando essa acrescentada. E no comentário que nós fizemos aqui, irmãos, eu quero primeiro começar por uma observação que está lá na conclusão da nossa lição, que diz assim: sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Óbvio, né, irmãos, que o nosso exterior vai revelar muito do que está no nosso interior. Mas todos nós sabemos que esta santificação, ela opera no seu princípio no interior do homem. E daí se externa em suas ações, né, em suas demonstrações externas. Isso está claro. Então, primeiro tópico aqui da nossa lição, eu coloquei santificação em 2 tempos e propósitos. É o primeiro tópico da nossa lição. Você veja que no texto áureo diz que essa santificação ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva. Não é? Então, quando nós somos salvos pelo Senhor, nós somos santificados pelo Senhor. Mas essa santificação continua ao longo da nossa caminhada, o que nós podemos denominar, grosseiramente falando, de um aperfeiçoamento ao longo da caminhada. Nós vamos sendo polidos, não é como uma madeira que é tirada da floresta e daqui a pouco alguém corta aquela madeira, não é? E daqui a pouco passa ela na plana e depois passa uma lixa, não é? Até chegar àquele móvel perfeito, muitas vezes envernizado, que nós conhecemos. Esse polimento no dia a dia, não é? Este aperfeiçoamento no dia a dia é o que nós chamamos dessa santificação progressiva, que acontece pela leitura da palavra, pela oração, não é? Por ouvir a palavra, por frequentar a escola dominical e este processo que nós estamos indo rumo à estatura de Cristo, ou numa linguagem mais simples, essa nossa busca diária para ficarmos mais parecidos com Jesus. Então existe uma santificação instantânea e também progressiva. E eu falei que essa santificação em 2 tempos, presente e ela no seu futuro. E também
em seus propósitos, em 2 tempos também, que é o fato, irmãos, de, nesta santificação, a pessoa está sendo separada para Deus, como um tesouro particular, como uma propriedade exclusiva de Deus, quando Deus tira do mundo e traz para si, para que aqui nós desenvolvamos a sua obra. E eu digo também que essa santificação, ela não se limita apenas à saída do mundo para o reino de Deus, das trevas para a luz, mas essa santificação também diz respeito à nossa missão. Nós estávamos em um mundo jogado, sem propósito, e hoje o Senhor nos chama, mas não chama só para a salvação. Ele chama para que nós desempenhemos, um propósito, um serviço na sua casa. Ninguém é chamado para estar no departamento dos desocupados, Não, todos nós fomos chamados para uma missão. Segundo tópico da nossa lição, santificação integral, que eu quero ver aqui o versículo 15 da nossa leitura, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia nos convida, irmãos, a uma santificação, no corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensível, Então, esse texto está lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. E todo o vosso espírito, nessa ordem, espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Então, quando nós falamos de santificação, nós não estamos falando apenas da alma e do espírito. Há pessoas que dizem, não, o meu exterior não interessa, o meu corpo não interessa. O importante é o meu coração, é a minha alma e o meu espírito. Lê do engano, irmãos? Espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis, até porque o corpo é templo do Espírito Santo. Não há nada em nós que o Senhor desperdice. E essa santificação interior, ela deve se exteriorizar. Jesus disse, nós somos luz do mundo. Como pode ser uma luz que o mundo não vê? Uma luz embutida? Não, Jesus disse que a luz não se pode colocar, debaixo do velador ou debaixo do alqueire, mas a luz é colocada num lugar de destaque para que ilumine toda a casa. Então, todos têm que ver. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem. O terceiro tópico, eu quero colocar santificação correspondente. Onde, pastor? Aqui nós temos na leitura de quinta-feira, que diz assim, o Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. Vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim, Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. E temos aqui também, no versículo 15, que vai dizer assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por isso que eu falo em santidade ou santificação correspondente. Nós temos que ser santos porque ele é santo. Se ele é santo, nós temos que ser santos. A isso eu denomino de santificação correspondente. Aquilo que o Senhor exige de nós é porque ele é primeiro. E para que nós possamos ter comunhão com ele, é preciso estarmos no mesmo Espírito. Ele é santo, nós somos santos. Fomos chamados para buscarmos essa perfeição em Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, sede santos, porque eu também sou santo. Há uma correspondência. Deus exige santidade de nós, porque ele é santo. O profeta Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então eu não estou correspondente ao Senhor. E eu vou perecer porque os meus olhos viram o rei. Se eu vi o rei, mas eu não sou santo como ele é santo, então eu vou morrer,
foi o pensamento do profeta Isaías. Mas veio o anjo, tocou em seus lábios com uma brasa que tirou lá com uma tenaz, né? E tocou. E agora, quando houve o brado, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quarto tópico da nossa lição, santificação em sua prática. E eu gostaria que você acompanhasse aí com a lição alguns pontos dentro da nossa leitura, não é? A santificação e sua prática. Essa santificação que acontece interiormente, ela se exterioriza através das nossas ações. Veja que Pedro vai dizendo, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Isso faz parte da santificação, uma mente pura. Sede sóbrios, a sobriedade faz parte desse conjunto. E esperai inteiramente na graça, faz parte desse conjunto de santificação. Versículo 14, como filhos obedientes. A obediência é o reflexo dessa santificação. Não vos conformando com as concupiscências ou desejos que antes havia na vossa ignorância. Então, hoje, nós não nos conformamos, nós rejeitamos, nós abominamos, nós não podemos nos enquadrar naquilo que era o nosso velho hábito. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ser santo é viver o processo de santificação. Versículo 17 diz, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Sublinha aí, esse andar em temor é reflexo dessa santificação. Versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados à vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa consciência, esse saber, esse entendimento, através do Espírito, faz parte da nossa santificação. Como haverá santificação sem entendimento, sem iluminação do Espírito Santo? E mais embaixo, no versículo 21, diz, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O crente no processo de santificação, ele tem uma fé viva e uma esperança em Deus. Versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, reflexo da santificação. Mais embaixo diz, com um coração puro, sublinhe também, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa geração nova, esse novo nascimento, esse processo de regeneração do Espírito, obviamente, está interligado com o Espírito Santo, né? E com a santificação. Então, santificação em sua prática. Nós poderíamos elencar diversas coisas aqui que denotam a santificação prática. No subsídio de apologética, ou apologético, da página 43, diz assim, os cristãos também estão familiarizados com o conceito de santidade. Quando ensinou os discípulos a orar, o Senhor Jesus disse que deveriam começar com as palavras, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, até a oração, né? A palavra santificado é a antiga variante da palavra santo. A primeira e mais importante coisa que os crentes têm de fazer é deliberadamente separar o nome de Deus como algo especial. Isso faz parte da santificação. Não é qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Ó Jesus, né? A gente vai usando daqui a pouco no nosso linguajar diário, cotidiano, não é? E muitas vezes profano, vamos dizer assim, se usa o nome do Senhor Jesus. A primeira e mais importante coisa que os crentes têm a fazer é deliberadamente, decididamente, separar o nome de Deus como algo especial. Deus tem de ser o valor supremo dos crentes, os quais devem lembrar-se desse fato quando se dirigirem a Ele. É Pai Nosso, mas Ele está nos céus. Quinto lugar, santificação que mais que mérito humano enfatiza a glória de Deus. A santificação
não é mérito humano. Ah, pastor, mas eu estou buscando a cada dia melhorar. Você está buscando porque o Espírito Santo está lhe induzindo a buscar. Eu não acredito que alguém se volte para Deus, que alguém glorifique a Deus, que alguém tenha vontade de ler a Bíblia, que alguém tenha vontade de orar, de se consagrar ao Senhor, senão pelo Espírito Santo. Até para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, tem que ser pelo Espírito. Então, veja só. Então, mais que mérito humano, enfatiza a glória de Deus. Olha lá a interação do professor. Olha, é preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou, nos tomou para Ele, não há outra opção. Não podemos dividir sua glória, pois Ele não a dá a outrem ou a outra pessoa. Assim, santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus. Fomos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Representamos um reino glorioso, majestoso e amoroso. Não há como desejar nada inferior a isso. Então, irmãos, santificação não é para eu me mostrar para o irmão. Não é para eu andar no tamanco alto. Não é para que eu humilhe as pessoas. Não é para que eu me ache melhor do que as pessoas. Ah, eu hoje orei, eu li a Bíblia, eu jejuei. Então, quando eu chegar na igreja, se tiver bênção de Deus, é tudo para mim. Porque eu cavei, né? Eu conquistei isso. Muito cuidado com isso. Porque aquilo que Deus nos dá não é por causa do seu mérito. A Bíblia diz que as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia. Pastor, mas eu oro, leio a Bíblia, eu me dedico. Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Jesus disse, olha, quando você tiver feito tudo, que eu penso que nós não fizemos nem a metade. Ele disse, depois que tiver feito tudo, considere-se um servo inútil, ou seja, que não serve para nada. Então, meus irmãos, Jesus jogou por terra toda a glória humana, né, e toda a autoexaltação, o enaltecimento próprio. Sexto lugar, santidade no Antigo Testamento, que está na nossa lição. Nós vamos aqui para o tópico primeiro, logo no comecinho, né, vai dizer, a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ninguém colocou isso em Deus. Ele é santo em si mesmo, se originou nele. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Então, quem lê Bíblia vai ver que do Gênesis, né, a gente vem ali vendo a santidade de Deus. Subtópico 1, a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Nós vamos ver isso lá no tabernáculo, né? Deus diz, separai-me Arão e os seus filhos, santidade. Olha, vocês vão fazer uma pia de cobre, né? Vocês vão fazer um tabernáculo, vocês vão fazer uma mesa dos pães da proposição, vocês vão fazer o altar do incenso, né? E o altar do holocausto, vocês vão fazer aí o candelabro, e tudo isso, irmãos, era separado. O candelabro não podia sair para iluminar a casa de alguém, né? Mas isso era separado para Deus. Hoje, nós ainda conservamos isso, um instrumento musical que é dedicado à casa de Deus, irmão, não é conveniente que ele vá para outros lugares e muitas vezes alguém até em festas profanas use um instrumento da igreja. Não, nós não estamos ali idolatrando o instrumento, aquela coisa, mas aquilo foi dedicado ao Senhor. Nós pegamos, oramos e dissemos, Senhor, isso aqui vai ser usado com exclusividade na sua casa. Isso é carinho pela obra de Deus, é respeito, é reverência. E eu repito, a gente nunca peca em ser reverente e respeitador para com a obra de Deus. Então havia isso no Antigo Testamento. Separar daquilo que é comum ou imundo, isso era santidade, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes. Olha que verbo interessante, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar
do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar. Então, nós vemos esse processo de santidade, tanto em pessoas como em objeto no Antigo Testamento. Vamos ver também que essa santificação ela é trabalhada no Novo Testamento. Isso está lá no tópico 2, que você vai ler, e tem muita coisa aqui interessante, mas eu vou destacar apenas 3 pontos rápidos. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Mais embaixo, a obra da santificação é um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade como pela Trindade. São as 3 pessoas atuando na obra da redenção. Veja o que diz aqui o texto, complementando no subtópico 2. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Deus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, aquela do momento, referente à mudança da posição de pecador para santificado. Isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. E, obviamente, que todas essas coisas que estão envolvidas na obra de Deus, né? Consagradas ao Senhor, santificadas, separadas ao Senhor. Eu creio que seja muito bom alguém tem um violão e diz: Senhor, esse violão vai ser dedicado exclusivamente para a tua obra. O nome disso é santificação. E esse microfone, Senhor, será usado unicamente e exclusivamente para fazer a tua obra. Eu creio que Deus se agrade disso. Então, tudo aquilo que nós separamos carinhosamente e com muito respeito para a obra de Deus, a isso nós chamamos de santificação. Ok, meus irmãos? Vamos então para o 8º tópico, vamos caminhando aqui para o final. Santificação e a igreja. Vamos lá para o 3º tópico, onde vai dizer assim: o Espírito Santo é a fonte de santidade. É bom guardarmos isso, uma informação que não pode faltar. Onde está a fonte? No Espírito Santo. E o Senhor, o seu padrão, o Senhor Jesus. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Veja o subtópico 1, que vai tratar da comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 de Pedro 1, 13 a 16 não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorado na igreja. Então, irmãos, a igreja hoje vive esse processo de santificação. Quando nós vamos a uma escola bíblica dominical e vamos estudar, todo o intuito, irmão, é que nós aprendamos a palavra para a gente melhorar. O nome disso é santificação. Quando você vai a um culto de ensino na igreja, aquele culto pastoral de ensino, você está indo para mudar. Não é? Enfim, quando nós fazemos um seminário, não é? Trazendo informações preciosas, é visando o melhoramento dos irmãos. Então, esse processo de santificação, dentro da nossa vida prática, né, irmãos, ele é de muita valia para a igreja. Então, santificação existe na igreja. Eu viajava com um determinado irmão, que ele pertence a uma denominação neopentecostal, e ele revelando a carência disso, porque não se ensina, tudo é propósito, né? Todo propósito é visando isso aqui, é a prosperidade, e que você não pode ser funcionário, você tem que ser o patrão da empresa, que você não pode adoecer, porque senão você é um amaldiçoado, né? E nós fomos conversando sobre isso, e a gente vê a carência que existe de se trabalhar a palavra por completo. Mas, às vezes, uma teologia maliciosa que visa agradar, porque todo mundo quer sair do aperto, todo mundo quer prosperar financeiramente, quiçá
se não quer enricar. Mas, meus queridos, nós não podemos desprezar o lado que a palavra nos corrige para que a gente melhore a nossa vida, o nosso comportamento, não é? Então, você não é apenas um fornecedor de dinheiro à igreja, né, para alimentar a igreja. Você é alguém que está sendo trabalhado em sua santificação, em seu melhoramento espiritual, para você se parecer cada dia mais com Jesus e ir morar no céu. 9º lugar, santificação e suas fontes. Eu não vou alongar, aqui eu quero colocar que nós já lemos aqui uma fonte, o Espírito Santo, e eu coloquei a palavra e o sangue de Jesus, né? Onde está a fonte? No Espírito Santo. Onde está a fonte? Também na palavra. O crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Olha o subsídio didático pedagógico que está aí na página 42. Olha só. O valor elevado de representar o reino de Deus com coerência e sinceridade de coração. O ideal santo está em Deus, não no homem. Ainda temos o Espírito Santo como a fonte de toda santidade que nos ajuda a manifestar o caráter de Cristo. Então, esse Espírito Santo, o nosso Consolador, o Paracleto, o nosso advogado, o nosso ensinador, vai a cada dia nos aperfeiçoando e nós vamos entrando neste processo, né, contínuo de santificação. A palavra, irmãos, que é, não é, a boca de Deus falando para nós. Na medida que nós lemos a palavra, nós tomamos conhecimento da palavra e vamos melhorando também pelo poder da palavra. E o sangue de Jesus, obviamente, derramado ali na cruz do Calvário. 10º e último ponto, eu quero que essa lição fique bastante enxuta e bem objetiva. Santificação e a ética cristã. Então, quando nós falamos em ética cristã, nós estamos falando do padrão comportamental da igreja, o estabelecimento de um padrão moral. Lá no tópico 3 e subtópico 3, nós temos essa santificação como uma produção ética. Então, veja só, a ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, que significa hábito e costume. Mais embaixo, a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. A igreja não pode deixar de ensinar sobre isso. É no ensino, irmãos, que nós vamos reformulando o padrão ético, porque a ética tem a ver muito com a sociedade, e às vezes a sociedade estabelece padrão que biblicamente e teologicamente foge à ética do Espírito Santo, à ética de Jesus, à ética de Deus, à ética do reino de Deus, à ética do cristianismo. Então nós não podemos nos amoldar à sociedade simplesmente porque a sociedade estabelece aquele padrão ético, aceitável pela maioria. Aí está o grande desafio do cristianismo, porque Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. O que é a estreiteza dessa porta e a estreiteza desse caminho? É, meus irmãos, a nossa luta em não darmos vazão, não é, aos nossos desejos, às nossas concupiscências, às nossas revoltas, mas nós nos enquadrarmos na palavra de Deus, não é, nos submetermos aos ditames da palavra do Senhor. E aí procedermos de modo que o mundo glorifique a Deus e veja as nossas boas obras e digam assim, eu quero ser crente porque conheço fulano de tal. Porque muita gente é crente porque nos conhece, mas também muita gente não é crente porque nos conhece. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Meus amados irmãos, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou das aplicações, gostou da sistemática, não se esqueça de se inscrever. Olha a mãozinha aí, clique aí, porque você vai estar ajudando esse vídeo.
Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.